Eu não sabia para onde estava indo, eu não sabia. Aquilo me deu um desespero que eu tô somente no 16º quilômetro. Se eu erro 5 quilômetros para um lado e 5 para o outro, eu ainda tenho que terminar mais 45 quilômetros naquele dia, eu não vou aguentar. Um latino-americano no norte europeu, na Holanda, sem saber para onde tinha que navegar. O 220 quilômetros, ele te assusta, porque é uma distância 4 vezes mais, até mais do que isso, do que a prova mais famosa do mundo, que é Molokai Oahu, no Havaí. Então isso te inibe nos primeiros dias, você não sabe o ritmo que você tem que imprimir. O paddleboard é um trabalho específico. Muitas vezes a minha competição era de 18 quilômetros. 18 quilômetros são 2 horas de prova, então é uma intensidade que você trabalha para competir 18 quilômetros. Tem provas que são de 5 quilômetros surfando nas ondas. Também é um outro trabalho específico para meia hora de prova. Ninguém treina 220 quilômetros. Então muita coisa muda. Os seus treinos passam a ser mais aeróbicos do que anaeróbico, ou seja, tem muito mais volume do que necessariamente tiro. O seu ciclo de remada ele é um pouco mais lento, inclusive a quantidade de braçadas por minuto em relação a outras provas, para aguentar tantas horas, tantos quilômetros sem quebrar. Outra coisa, o que mais sente? São os ombros. Todas as juntas sentem, né? Tornozelo, joelho, cotovelo, mas o ombro ele é o mais sofrido. Então toda a parte de fora d'água, de você tornar seus ombros mais fortes, mais preparados para você remar 50 quilômetros num dia, acordar e no outro dia estar bem, quase zerado. Minha preparação física fora d'água, no que eu chamo de junta, teve que ser mais específico. No momento que foi feita a escolha do evento, a gente estava pensando em um evento para os dois fazerem juntos. Chegou um momento que eu vi que realmente a melhor escolha era só um fazer, e se fosse um tinha que ser ele, porque o Patrick é o homem do paddleboard, ele é o latino-americano com maior experiência internacional. Mas no momento em que eu tomei a decisão foi um reboliço na minha cabeça, porque eu nunca fiz isso de acompanhar alguém numa prova. O Eleven City Tour é oficialmente a maior prova do mundo de paddleboard. Essas 11 cidades têm vários desafios. Tem gente que gosta de fazer de bike, correndo, tem gente que fazia de patins, tem gente que faz de moto. Antigamente os canais congelavam e os melhores patinadores do mundo vinham para essa prova. E o canal não congela mais devido ao aquecimento global. Coincidentemente, né, na mesma fase do ano, no mesmo momento que a gente estava decidindo fazer esse desafio, eu fui convidada para fazer uma prova em Portugal de maratona aquática. Toda a minha viagem foi planejada em contato com o Bart Haveman. Ele me ajudou em cada detalhe, porque é uma prova muito complicada, né? Eu não conhecia o nome de nenhuma cidade do interior da Holanda. Leeuwarden, Franeker, Dokkum, não conhecia nada. E ele falou que ele mora em Scheveningen, que o ideal seria passar 3 dias para chegar do aeroporto, descansar um pouco, escolher a prancha com calma, e aí depois a gente iria para Leeuwarden, né, que ficava mais ou menos 3 horas de lá. Então eu cheguei em Amsterdã, o Bart Haveman para mim foi fundamental, foi meu padrinho, meu embaixador de lá, buscou eu e a Catarina e a gente passou 3 dias em Scheveningen, que é a capital do surf da Holanda. Unfortunately, I'm injured on my shoulder, but yeah, I'm happy to be here and to have the Brazilian Bullet here to support him doing the race. I think he's very excited. I'm very excited to be able to help him out a little bit. So I'm looking forward to what we see this week. Durante a aclimatação em Scheveningen, eu fiquei 3 dias descansando em hotel e um dos dias a gente foi no clube de canoa. E nesse clube de canoa é onde o Bart guarda o quiver dele de prancha de paddleboard e tem bastante canoa, bastante prancha de sup. Eu gostei muito. E eu só estava no mar até aquele dia, só estava entrando no Mar do Norte e lá que eu ia testar prancha em canal. Então eu tive diversas opções de prancha, né? Prancha de 12 pés, prancha de 14 pés, prancha de marcas diferentes. Acabamos optando por escolher a marca de 14 pés da Bark, uma prancha relativamente pesada e mais rápida, mas funcionou muito bem. E lá no clube de canoa
Você já viu o interesse das pessoas perguntando: vai ter a prova do Eleven City, você é do Brasil, que legal, você veio de tão longe. No primeiro dia, eu tô aqui numa cidade chamada Leeuwarden. Aqui é a largada e aqui é a chegada. No primeiro dia, eu tava... o que mais eu tive medo. Eu não sabia que ritmo imprimir. Eu não sabia se eu podia quebrar. Eu já tinha só superado 48,8 quilômetros. Eu tinha feito isso só 2 vezes. Uma no Molokai Arro e a outra numa prova da França. Então, estava bem apreensivo para esse primeiro dia. O meu técnico já tinha falado que a variação de temperatura é muito grande. Pode estar muito frio, pode estar muito quente. E às vezes a variação é de um dia. Então você tem que estar preparado para tudo. Tava frio. Primeiro dia, estava bem holandês, estava frio e ficou aquele momento de chuva. Escolhi uma roupa de borracha de 2 milímetros, que é da ponta do meu pé até a manga curta. E fiquei apreensivo, né? Quando eu caí na água, estava frio. Na minha primeira participação no Eleven City, em 2017, a previsão do tempo estava péssima, tanto de vento, de frio, como de chuva. Por isso, o primeiro dia foi cancelado, até porque os canais estavam fechados para navegação, inclusive de barcos, e a gente teria, então, 4 dias de prova ao invés dos 5. Mas como a organização queria manter os 220 quilômetros, o primeiro dia, ele ao invés de ter os 43, 44 quilômetros usuais, passou a ter 60. Como se isso já não fosse um grande desafio, no dia da prova, estava muito frio. E já na largada, a gente parado, esperando para largar, caiu uma tempestade e todo mundo já ficou super molhado. Era tanto frio, eu tava com todas as minhas roupas térmicas, roupa impermeável. Eu peguei meu capuz, fechei. Eu só tinha a mão de fora. E foi terrível. Consegui completar esse dia, não sei como. Cheguei com hipotermia. Tive que tirar as roupas muito rápido e ir para dentro de um carro com um aquecedor. Acho que até hoje é considerada a edição mais difícil de todas. E essa foi a minha estreia no Eleven City 2017. Mas nesse dia, com essas condições, eu consegui abrir mais de 15 minutos de vantagem da segunda colocada e foi o que me garantiu o título 5 dias depois. Whoever is proning this distance here has my biggest respect because it's brutal. I see all the guys proning and yeah, my hat's off in front of everyone who is proning this distance. So it's legendary, whoever prones this. Quando começou, eu me senti perdido, porque eu não sabia que ritmo imprimir, não sabia. Se eu fizer muita força e chegar quebrado hoje, como eu vou acordar amanhã? E aí eu fui me descobrindo. E quando chegou no 29º quilômetro, eu encontrei o Bart e encontrei a Catarina. E fui o primeiro a chegar lá. Tava bem exausto. Aí fui me alimentando, eu não sentia frio, não sentia calor, não sentia meu pé, não sentia nada. Quando deu a altura do 40º quilômetro, entrou o vento. E aí você vai para Lagos. Porque quando não é só canal, tem lago. E lago vem vento de tudo quanto é lado. Você tem que seguir uma boia, que eu não sabia que era para seguir uma boia. Só estava seguindo fita zebrada. E quando eu terminei o primeiro dia, 48,8 quilômetros, eu ainda não tinha certeza se eu ia conseguir completar todos. Né? O finalzinho doeu um pouco ali na lagoa. E é isso, cara. Hoje é o primeiro dia de 5. Acho que eu tô bem. Anunciou o tempo do Patrick agora. Patrick Winkler from Brazil, 6 hours, 20 minutes, with the bare arms. So, yeah, lots of respect. Eu já sabia que ia ser histórico. Eu tinha certeza que o Patrick ia completar, na minha mente. Eu falei, ele vai completar, porque ele não ia remar passando a mão na água. Ele é uma pessoa muito determinada, muito disciplinado. Eu fiquei hospedado num barco. É uma tradição lá, muitos atletas ficaram hospedados em barcos. No caso do meu barco, tinham 5 quartos.
e tinham diversos estrangeiros, remadores da Austrália, remadores da França, da Alemanha, da Inglaterra. E um dos quartos era meu e da minha esposa Catarina. O barco mais bonito que eu já entrei na minha vida. Não era muito luxo, mas tinha uma sala de estar, uma cozinha e tinha um capitão e o co-capitão. O co-capitão, ele se chamava Simon e era um senhor, cerca dos 70 anos. E depois do primeiro dia eu falei, Catarina, ele lembra muito meu pai. Só que ele estava num barco na Holanda, tomando um café num dia, cerveja no outro. É a vida que eu queria que meu pai tivesse. E aí eu fui cada vez conversando mais com ele à noite, tal, sem ele perceber. Até mesmo ele foi me dando dicas, porque ele rema sempre naquele canal. A Alexandra, irmã do Patrick, já tinha instruído tanto eu como ele como usar a máquina de liberação miofacial, que é o modelo Pulse da marca Powerplate, profissional em vibrações. Pela vibração, ela faz o seu corpo ou aquecer ou soltar. Sabia o tempo que eu ia levar, que era 15 minutos. E eu fazia nos ombros, no tríceps, nas costas dele, um protocolo de aquecimento antes da prova. Antes disso, eu já preparava o café da manhã dele. Então, eu acordava, ele começava a fazer a bolsa, a mochila que ele ia deixar na parada. Terminando o café, eu ia fazer o aquecimento dele. Aí ele já ia vestir a roupa de competição. Quando ele já estava pronto, a gente ia para a área de competição. Depois da largada dele, eu assistia todas as largadas. E os 2 primeiros dias eu fui de carro com o Bart. Ele conhecia muito bem todos os locais, todos os pontos que a gente poderia ou ver do Patrick, ou que ele ia parar para hidratar, no caso aquela parada do meio. Todo dia você tem um pit stop. Não é na metade da prova. Ele pode ser na metade da prova ou não, dependendo do dia. Você tem 15 minutos para se reabastecer, como se fosse um carro de Fórmula 1. Se você ficar 16 minutos ou 17, você até pode. Mas esse 1 minuto ou 2 minutos a mais, ele é descontado do tempo final. E nesses 15 minutos, a primeira coisa que eu fazia é tomar Coca-Cola e tinha várias opções. Tinha muito salgadinho mesmo, palitinho salgado. Eu comia aquilo de uma maneira frenética, parecia que eu era um náufrago. Comia de uma maneira desesperada para o corpo ganhar energia. Mas não eram todos os atletas que pensavam dessa maneira. Tinha muito atleta que sentia muito frio. Então também tinha sopa quente, caldo quente. E a minha prancha é como se fosse um carro de Fórmula 1. Ela tinha 2 garrafas que ficam próximo ao meu rosto e um relógio no meio que é um GPS. Eu consigo, como se fosse realmente um carro de Fórmula 1, você controla cada metro da prova. Uma das garrafas eu colocava muito açúcar, colocava muita sal também, algumas coisas específicas com o meu nutricionista, e a outra de água pura. E levava um gel, que é a coisa mais fácil de consumir. Eu lembro que logo no segundo dia, minha imunidade baixou e eu comecei a ficar gripado. Então eu fiz o segundo dia só tentando terminar, deixei que os atletas que eu estava realmente competindo ali, né, no primeiro pelotão, deixei eles irem embora, esqueci de tudo. Eu só pensava em completar a prova de qualquer forma. Você treina, você acha que você está treinado para aquilo, mas na verdade, quando você chega lá, é outra história, é outra coisa. É muito difícil se preparar para esse tipo de prova. E realmente, os que realmente estão preparados para essa prova são aqueles que já fizeram elas 2, 3 vezes, que aí sim conseguem fazer aquela prova com mais qualidade, já sabendo do que pode acontecer, os altos e baixos. Então, essa experiência acho que conta muito. O dia estava maravilhoso, um sol bonito, vou de regata, o sol tá bom, vou aguentar. Aí coloquei só uma calça e um neoprene bem curto no ombro, e dessa vez você começava num lago. E o lago já me trouxe um desespero, porque o canal, ainda no começo você sabe para onde ir, é uma linha reta. O lago é muito aberto, e as boias, elas não eram extremamente alinhadas. Eu comecei relativamente em intensidade fraca, porque eu não sabia para onde ir. Deixei 2, 3 remadoras de stand-up na frente para ter uma orientação. Yeah! Te amo. Te amo. Tá mais fácil agora, Gun. Ah, imagino. Consegue aí, tá ótimo.
Eu conseguia encontrar, às vezes, a Catarina em cima de algumas pontes, dando tchau, comemorando, eu olhava para cima, via ela incentivava. Embora eu já tivesse há 2, 3, 4 horas remando, sempre era uma motivação encontrar com ela. E aí, do 16º ao 26º quilômetro, eu fui abrindo do pelotão e aí me vi em lugar nenhum. Me vi totalmente 100% perdido. Eu não sabia para onde ir. A segunda parte foi bem longa e dessa vez eu passei por rios muito pequenos na segunda parte e sozinho. Tinha canais que não cabiam 3 remadores um do lado do outro. Eu senti que foi o dia que eu pior remei. A navegação me atrapalhou muito. Entendi que eu precisava prestar atenção melhor nos briefings, ler melhor os mapas. Nesse mesmo dia, a locutora do evento fez uma homenagem para mim. Ela falou, no primeiro dia, o remador brasileiro de paddleboard, usando somente os braços, né, fez os 48,8 quilômetros, numa marca muito boa, 6 horas e 50 minutos. Boa, Patrick! O meu técnico é o Américo Pinheiro. Ele é o head coach do Brasil de stand-up paddleboard dos últimos campeonatos mundiais. E ele é marido da Lena Guimarães. Então o meu técnico já conhecia tudo aquilo. Ele já sabia o momento que eu ia parar, ele já sabia o quanto que eu precisava rodar, ele sabia que se eu passasse do 3º dia eu ia completar. O dia 3 continuou quente. Segundo os relatos que eu escutei, foi a edição mais quente do Eleven City Tour. Então eu tive sorte. Tive sorte porque o paddleboard você está o tempo todo dentro da água, então você sente mais frio. E eu senti que era uma temperatura muito agradável, não tive dúvida na minha vestimenta. Fui com camiseta regata, wetsuit regata, gosto dos ombros para fora para remar de paddleboard e uma calça bem fininha. Dessa vez uma calça de 1 milímetro só. Bem fininho, fui bem confiante. E só que os pontos de parada, eles não são na metade da prova, quem dera se fosse. E nesse dia, a prova tinha quase 42 quilômetros e o ponto de parada era no 12º. Então, ia ter que ser muito inteligente. Nos primeiros 12 quilômetros, eu imprimi um ritmo muito bom. Eu já conhecia remadores, os ritmos de cada um. Tem 2 holandesas que eu destaco que muitas vezes eu ditava o ritmo conforme o pace delas, que é a Tinneker, uma remadora holandesa que já fez essa prova 5, 6, 7 vezes, e a Morena, né, em inglês Maureen, que também. Então elas eram minha referência para ver se eu estava num ritmo interessante. Quando eu cheguei no 12º quilômetro, eu me alimentei como se tivesse remado 30 quilômetros, que eu precisava ter energia para a segunda metade. A segunda metade foi muito dolorosa. Cerca lá do 33º quilômetro, entrou um vento contra, que a gente chama de upwind, muito forte. E ninguém gosta do upwind, só que o remador de paddleboard, ele está mais agachado. Então ele sente menos do que o remador de sup. Aí eu comecei a abrir mais, e aquilo foi me dando uma confiança, por mais que as condições estavam negativas para mim, o cenário estava tão aterrorizante para quem estava atrás de mim, que isso vai te dando confiança. Daí no final do 3º dia, veio aquela história do mapa. Era muito complicado as curvas finais, né? Só que eu já conhecia, olha a fita zebrada aqui, olha os corações da prova aqui, fui achando, tá, parecia um mapa do tesouro. E até algumas pessoas se perderam no 3º dia. Esse dia, as 2 holandesas que eu citei e eu, fomos os primeiros a completar a linha de chegada. Vem a locutora do evento e anuncia, pessoal, amanhã é o dia 4, chamado de Hell of the North. Mais explicações hoje à noite. Os caras chamam de Inferno do Norte. Como vai ser esse 4º dia?
A estrutura do evento ela é de tirar o chapéu, porque não é fácil. Como é que você... são 11 cidades, mas são 5 paradas, né? Então, como é que você vai colocar 5 mega estruturas móveis? Então, tudo é feito à base, primeiro, da moeda. Eles têm a moeda que se chama-se Sup Eleven City. Então, você recebe e você pode comprar mais. E todo o comércio lá é feito com essa moeda. É a moeda local, euro é coisa do passado. Então, são cerca ali de 5, 6 food trucks que tem comida vegetariana, comida de massa, comida com proteína. Você consome tudo ali, inclusive tem um de cerveja. E eles levantavam tudo em caminhões e depois, quando você chegava na parada, estava tudo lá montadinho de novo. Vou mostrar um pouquinho aqui o ponto. Aqui é o Tour. Existem 2 competições, o Tour e o Race. O Patrick tá no Race, ali é o Race. Então o Tour, ó, entra aqui com as pranchas. O Race, você usa a sua mala nesse espaço e você põe, ó, bags to the finish. Os 2 têm. Por sinal, hoje eu vim com as malas, tá, galera? Eu tô gravando aqui bem minha realidade. Ó, bags to the finish. E o Race é lá na frente. Então eles já posicionam as pranchas do Race, a entrada, né, o retorno da água, bem à frente das pranchas do Tour nessa parada. No 4º dia, eu acordei um pouco mais confiante. Eu estava disposto a arriscar desde o começo. Hoje o nome da prova chama-se Hell of the North, o Inferno do Norte. É um excelente dia para ter um bom apelido no 4º dia aqui. Espero que dê tudo certo aí. Let's go! Quando deu a largada, eu já estava um pouco mais envenenado nesse dia. Falei, vou no ritmo alucinante e fui com outras pessoas, não conhecia. Acelerando, uma média boa, mais de 8 km por hora. Cara, aquilo foi fantástico. Uma hora eu não estava conseguindo render e o pessoal falou, sua quilha está muito suja, sua quilha está com muito mato. O remador de stand-up, ele pula em cima da prancha para sair o mato da quilha. Eu não tinha, eu mergulhei, limpei minha quilha, frio pra caramba, bem gelado. Voltei, continuei no ritmo muito bom. E essa prova tem uma curiosidade. Por 2 partes, você precisa fazer a pé, coisa de 10 metros. Mas você tem que sair com a prancha, passar por uma escada, porque o canal é um outro canal, desce 10 metros de escada, cai na água de novo e volta a remar. Então aqui tem uma diferença de nível de água, né? Vocês podem ver aqui as bandeiras do Eleven City, por onde eles vão passar. Eles vão chegar, tirar as pranchas, tem até uma escada, tá relativamente fácil. Aí aqui tem essas barreiras para o outro nível de água. E aí eles continuam lá na frente. E no ponto de parada, a mesma coisa. Você para e você tem que levar a prancha para um outro lugar para continuar. Então esse dia tem essa particularidade. E eu sabia que eu podia forçar nesse dia, porque os últimos 10 quilômetros a correnteza ia estar a favor. Então mesmo que eu cansasse, a correnteza ia estar a favor. Boa remada, Patrick! Vai, já aproveita! Esse foi o meu melhor dia. Eu fui muito corajoso, eu fui muito bem treinado. Eu fiz uma média que eu achava que não era possível. O Hell of the North foi vencido no dia que eu mais gostei. Eu remei de uma maneira intensa durante 42 quilômetros sem descansar. A prova Santa Catarina seria totalmente diferente. Uma prova dessa que requer muita estratégia, logística, alimentação, o pré, o durante, a noite, o café da manhã, o incentivo, dividir estratégia, seria uma outra prova. Era um desafio para mim muito grande ir como staff, assim, não era uma coisa que eu tinha almejado na minha vida, sabe? E eu tô muito feliz de ter feito isso, acho que fez muito bem para mim. Mas eu pensei, eu não sei como que eu vou lidar
estando num evento que eu tinha vontade de participar e eu não tô participando. Então eu tinha que administrar as duas coisas, assim, eu tava lá pelo Patrick, eu tinha que dar todo o suporte para ele, mas eu tinha a minha dor de não estar remando. E ela pulsava todo dia, quando eu via a largada, quando eu via as pessoas, todo dia tinha uma dor em mim que eu não tô remando. Então eu tinha que controlar isso, assim, sem transparecer. É óbvio que com certeza transpareceu em alguns momentos. Uma coisa que eu sempre falo, Patrick, todas as emoções, elas coexistem. Então, a minha entrega, a minha alegria, a minha satisfação com o resultado, com o desafio dele, ela era super verídica, real e viva em mim, tanto quanto a dor de não estar participando. Último dia, quinto dia, tô moído, mas a galera tá mó animada. E a largada hoje vai ser a mais cheia, porque tem o dia especial. O último dia tem bastante gente que só faz essa última prova. Domingo aqui é o dia de stand-up, de pedalboard. Valeu, pessoal, mais 27. Bora, Franzão. Bora! Stillwater é onde tudo começou e é onde tudo ia terminar. Não é uma cidade grande, mas é a maior cidade dessas 11 cidades. Lembrando que cada cidade que você passa, você tem que tocar um sino. Então, eu toquei 11 sinos, que a gente passou por 11 cidades, né? E esse dia realmente a conta chegou, porque eu já comecei cansado. Esfriou, ficou frio, vento contra e caiu a temperatura. E a roupa que eu tinha escolhido era uma roupa bem de verão, tava com 1 milímetro. Hoje eu tô com frio. Eu poderia ter sido mais conservador, eu poderia ter uma roupa um pouco mais protegida. E aí quando chega no 15º quilômetro, tudo que tá aqui foi uma decisão ruim minha. E agora segura e vai. Tinha lugar que eu até chamava de pântano. Eu falava, eu tô no pântano. Porque além de ser pequeno e com muito mato, tava chovendo. Então eu chegava a remar por cima de pântano, alguns pedaços assim. E, de novo, por mais que eu já soubesse navegar, eu comecei a me sentir perdido. Aí, quando estava mais ou menos ali do 22º quilômetro ao 27º, foi o momento meu. Eu falei, pô, tô vivendo uma das maiores aventuras da minha vida. Tô aqui no Eleven City Tour, tô liderando a categoria pedalboard, tô em primeiro lugar do evento. Quando eu passei a linha de chegada, eu completei os 220 quilômetros, eu vi a Catarina torcendo por mim. Esse dia não teve o pit stop, ele não tem pit stop nesse dia. Eu vi a Catarina lá torcendo, eu vi a fotógrafa do evento, eu vi a locutora do evento, eu vi o diretor do evento, todo mundo assim. Nossa, é um momento histórico pro pedalboard, porque o pedalboard está tendo um espaço dentro de um evento de SUP que nunca teve antes. Tava exausto, mas subi, aí recebi uma medalha, né? É o único dia que realmente tem medalha, é o último dia que a pessoa é de todo finisher, que é uma réplica da medalha da patinação, e é uma imagem que eu vou guardar realmente pro resto da vida. Se tá no evento com 300 pessoas, cada um com a sua embarcação, ser o primeiro atleta a cruzar a linha de chegada. Eu remei 220 quilômetros em 26 horas e 50 minutos. And then, again, for the people who don't know what is proning, you pedal with your bare arms. All those Ks. They did it full week. And you were fast already, don't get me wrong. But then we had this guy from Brazil. I don't know what he has been eating and training, but Patrick Winkler, today, 3 hours and 39 minutes and 18 seconds. Really, hats up for this guy. Patrick, where are you? Wow.
Lots of respect, guys. This was just today's thing, so you can come back a little bit. Thank you. Colocaram a mão no meu ombro, falando que o que foi feito aqui, além de ser bom para o Brasil, para o paddleboard, era bom para o paddleboard mundial. Eu sou o remador latino-americano com maior experiência internacional. Tive a felicidade de ir para 5 campeonatos mundiais, fazia a travessia Molokai-Oahu, a mais famosa do mundo. Fiz provas na Europa, na França, o Dune Paddle Cross, provas muito longas. Vencer esta prova, ela traz um título internacional para o Brasil para colocar não só o Patrick, mas os remadores de paddleboard brasileiro, que são cada vez mais talentosos, nos principais eventos do mundo. Sempre vão ter desafios envolvendo aventura, ousadia, pioneirismo, companheirismo. E quando tiver força, remar, estarei aí nas águas dos 7 mares do mundo.